Olá, dando continuidade à disciplina de sistemas distribuídos, nós estamos vendo esse módulo sobre processo, e no vídeo anterior nós fizemos uma análise, uma revisão de processo, como nós tínhamos lá em sistema operacional, analisando eventos que criam e finalizam o processo, e nós também analisamos um pouco sobre threads. Quando nós estudamos threads, nós vimos a criação de threads em nível de usuário, em nível de kernel ou lightweight process, e nós observamos que os processos são responsáveis em ambiente multithread pela parte de dados, enquanto as threads são responsáveis pela linha de execução, Ou seja, a cada thread está vinculada a um instruction point. E é claro, quando nós vamos implementar isso, de fato, nós acabamos vinculando a thread a uma função, porque se torna mais fácil chamar uma função, vincular a thread àquela função, porque você tem sempre um ponto preciso do código de início daquela execução. Então, se nós observarmos a memória aqui como um todo, dividida aqui nos seus endereços, que naturalmente nós sabemos que são divididos em páginas, E se nós observarmos, no geral, quando nós alocamos um processo, nós retiramos aqui um espaço de memória, lógico que ele não é contínuo, como está aqui, contíguo, como está aqui, são páginas que ficam espalhadas pela memória, mas apenas para simplificar o desenho, nós colocamos ele aqui de forma contínua. Então, isso aqui, se nós pudéssemos expandir esse desenho, nós íamos observar que, no geral, uma das formas de organizar essa memória é guardando o código na parte de baixo, como nós vimos no vídeo passado, o código na parte de baixo, o heap logo acima, ou seja, as variáveis que são estáticas declaradas em C em cima do int main, a parte de variáveis globais, e nós temos, por último, a pilha, que é responsável por armazenar as variáveis dinâmicas. Então, essa pilha, naturalmente, ela cresce em direção ao heap, e naturalmente o heap cresceria em direção à stack, mas nós sabemos que o heap é vinculado a variáveis que já estão declaradas desde o início. Nesse ambiente, quando nós observamos, é possível perceber que o processo é responsável por essa parte de dados e as threads estão vinculadas aqui a linhas de execução. Então, nós temos a thread 1, a thread 2, até uma thread N vinculada a linhas de código específico. No entanto, quando nós observamos as variáveis, todas as threads que estão aqui sendo criadas têm acesso a essas variáveis, nos dando acesso, então, a uma memória compartilhada. Quando nós começamos a pensar agora na implementação de serviço, ou seja, como que nós implementamos threads, aplicações que vão rodar do lado do servidor, não necessariamente numa máquina servidor, um hardware construído para ser servidor, mas vai fazer a tarefa de servidor numa arquitetura cliente-servidor, onde eu tenho request e response. Quando nós começamos a pensar, uma das formas de nós organizarmos essas threads é usar a organização de dispatcher worker, ou seja, nós temos uma thread que recebe a requisição aqui do usuário, digamos que isso aqui seja o servidor web, trafegando HTTP. Então, nós temos uma thread que recebe essa requisição HTTP, e essa requisição HTTP, então, é repassada para uma thread adicional, que vai fazer o trabalho de montagem, de buscar o disco na página, buscar a página no disco, ou buscar a página na memória, e devolver isso, então, finalmente para o usuário. E por que nós usamos essa estrutura? E era assim, por exemplo, que o Apache é construída. É claro que essas threads work, elas são instanciadas várias threads ao mesmo tempo, mas por que nós trabalhamos dessa forma? Porque apenas para nós lembrarmos com relação às threads, uma vez que a requisição chega à thread principal, à thread dispatcher, se ela fosse atender essa requisição como um todo, ela poderia em alguns momentos ter que acessar essa página em disco. Uma vez que nós acessamos essa página em disco, nós sabemos que nós estamos fazendo uma operação de I/O, e sempre que nós fazemos uma operação de I/O, aquela thread naturalmente é bloqueada. Se é uma thread em nível de kernel, obviamente as demais threads dessa solução, desse software, desse processo, não serão bloqueadas, mas essa thread dispatcher especificamente será bloqueada. Nós sabemos que uma vez que eu faço a operação de I/O, essa operação de I/O vai ser agendada pela DMA, a DMA vai buscar essa informação em disco, mapear a página e soltar startar uma interrupção para o processador para que o escalador possa voltar e trazer de volta a thread dispatcher para o trabalho. Uma vez, então, que essa operação de I/O chegasse ao final, essa thread dispatcher conseguiria responder para o nosso usuário final. No entanto, observe que, se nesse meio tempo em que ela está indo em disco, está suspensa, ou enquanto ela está atendendo aquela requisição para responder, uma nova requisição poderia chegar aqui nessa thread, e essa requisição teria que ficar enfileirada em algum lugar. Naturalmente, isso aqui nós teríamos um conjunto grande de requisições chegando, já que isso aqui é um servidor, e essa thread, então, atenderia um por cada vez, fazendo com que todos esperassem na fila. Se nós lembrarmos lá de um pouco da disciplina de redes, nós sabemos que existe uma camada física. Acima dessa camada física, existe uma camada de enlace.
Naturalmente, teremos depois a camada de rede e, finalmente, aqui a camada de transporte. E acima nós temos, então, a camada de aplicação, isso pensando numa arquitetura TCP/IP, né? Não no modelo OSI em si como um todo. Então, nós temos aqui, só para demarcar, a camada física, depois nós temos a camada de enlace, depois a camada de rede, depois a camada de transporte, e finalmente, então, a camada de aplicação. Então, observe, da mesma forma que nós temos aqui o trânsito, quando ele chega, né, pela interface física, ele vem pelo cabeamento, aqui seja fibra ótica ou Wi-Fi, ele vem pela interface física, e esse dado, então, precisa subir aqui para a camada de enlace. Essa transferência da camada física para a camada de enlace é feita via uma interface bem definida entre essas duas camadas, né? E nós sabemos que, então, que a camada física define aqui um certo controlador, e aí dentro do sistema operacional nós temos, então, um driver que é capaz de conversar com esse controlador. Então, o controlador preenche os seus buffers, né, seus registradores, e o driver aqui é capaz de ler esses registradores e passar essa informação para cima. Então, nesse momento, nós temos a conversão de uma informação que está no meio físico, né, no meio externo, digamos assim, uma placa de rede, passando essa informação para dentro do sistema operacional. Naturalmente, isso vai subir para a camada de rede, a camada de rede vai analisar se o endereço IP é para aquela máquina ou não, se é para aquele servidor ou não, e vai chegar na camada de transporte. Naturalmente, quando chega na camada de transporte, nós precisamos passar isso para a camada de aplicação também. E aí, nesse caso, nós temos aqui também, da mesma forma, uma interface bem definida entre a camada de aplicação e a camada de transporte, e essa interface aqui é implementada no nível mais elementar, digamos assim, no nível mais baixo de abstração, pela biblioteca socket, ou seja, a camada de transporte implementa uma biblioteca socket e fornece essa biblioteca para a aplicação que consegue fazer, então, system call para dentro do sistema operacional via essa biblioteca sockets.h. Naturalmente, quando nós fazemos isso, nós observarmos do lado do servidor, nós precisamos construir um socket do lado do servidor, e aí esse socket dentro do sistema operacional é visto nas distribuições Linux, nos sistemas Unix-like, como se fosse um arquivo, né, um arquivo especial, que quando você escreve ou lê, você escreve de fato no buffer de rede para que essa informação saia, e quando você lê desse buffer de rede. Mas quando nós olhamos, quando nós vamos fazer uma requisição, imaginando que nós estamos aqui numa máquina com endereço público, né, e essa máquina tem IP 200, 200, 201. Se nós formos fazer uma requisição para um servidor web que está no endereço, por exemplo, 65.710, e esse endereço está na porta 80, nós teremos aqui, então, o endereço destino, e nós temos aqui o endereço de origem. Naturalmente, quando nós pensamos no endereço de origem, vai ter que ser anexado uma porta aqui também, né? Digamos que a porta é 5.000. E o que define o socket, então? Né? Qual que é a definição, né? O que caracteriza um socket na internet? A junção desse endereço de origem, porta de origem, com IP destino, porta de origem. Porta destino, perdão. Então, esse endereço, esse conjunto de 4 informações, ele precisa ser único na internet. Com isso, eu vinculo um buffer que está dentro da máquina cliente, vinculado à porta 5.000 do sistema operacional, com um buffer que está dentro de uma máquina de servidor, dentro de um software servidor, vinculado à porta 80. Então, quando nós vamos criar esse socket, esse arquivo especial para poder escrever na placa de rede, no buffer de saída de dados, entrada de dados, nós fazemos uma chamada sockets, né, pensando em C, naturalmente, porque a linguagem que nos permite enxergar o socket como de fato é. Nós veremos isso, né, mais à frente. Então, quando nós fazemos aqui uma chamada de sockets, de fato, nós estamos criando esses sockets dentro do nosso software, e na sequência nós fazemos uma chamada bind. O que é a chamada bind? É a função, a system call, né, que é implementada depois pelo sistema operacional. Deixa eu escrever aqui um pouco mais legível. Hoje a tela está bem sensível, não posso nem relar a mão, que ela já está preenchendo. Então, a chamada bind, ela faz a vinculação da aplicação com uma porta dentro do sistema operacional. Então, quando eu faço um bind na porta 80, isso olhando do lado do servidor, o que o sistema operacional vai fazer? Ele vai pegar um buffer que existe dentro da camada de transporte, que é reconhecido pelo número 80, e vai vincular a um buffer
dentro de uma aplicação. Então, quando nós fazemos isso, dentro da aplicação, nós vamos criar um buffer aqui, e esse buffer é uma declaração, normalmente um char sem sinal, do tamanho que nós quisermos, 255, 300, assim por diante. E quando nós fazemos esse bind, nós estamos fazendo esse vínculo. Então, essa aplicação agora é que vai conseguir acessar essa porta 80. Então, ele vincula aquela aplicação à porta 80. Toda vez que nós fazemos um bind, na sequência nós podemos fazer um accept, e aí então essa aplicação ela é suspensa, né? O sistema operacional suspende essa aplicação até que chegue uma informação, uma requisição, né? Essa requisição que chega aqui no dispatcher, e aí ele acorda esse processo, né? Esse processo volta a trabalhar e obtém os dados da porta. Então, a partir do bind, uma vez que essa informação subiu aqui pela camada de enlace, vai para a camada de rede, chega na camada de transporte e ela é escrita dentro desse buffer aqui. Quando isso acontece, o sistema operacional acorda, então, o servidor HTTP que nós estamos implementando, para que ele possa fazer as operações. E aí ele vai fazer, então, um read em cima desse buffer, fazendo com que essas informações que estavam dentro do buffer do sistema operacional passe a existir dentro do buffer da aplicação, dentro do software que nós criamos. Naturalmente, quando ele faz um write, ele faz o caminho inverso, né? Ele faz uma escrita naquele buffer ali. Então, olhando esse cenário, a mesma coisa vai acontecer do lado do cliente, né? A diferença é que o cliente não tem essa função bind, na realidade o cliente tem a função connect, porque ele não é suspenso. Então, ele define o socket, cria o socket, manda fazer um connect, e o tempo que ele fica suspenso é simplesmente o tempo de ir lá até o servidor, enviar um pedido de conexão e retornar, e ele volta, então, a operar para que eu possa fazer escrita de dados, enviando a requisição para o servidor. Só o servidor que é suspenso, de fato, até a chegada de um pacote, né, de uma informação. Então, nesse sentido, pensando aqui no servidor, toda vez que essa informação chega, ela é escrita dentro do buffer na camada de transporte. Então, essas requisições que nós estamos recebendo aqui, enquanto nós estávamos processando essa página inicial, buscando essa página de disco, ficando suspenso a thread, até que a DMA finalize o seu trabalho, essas requisições aqui, elas seriam enfileiradas aqui nesse buffer, até que eu conseguisse responder, né, escrevendo no buffer de saída, porque nós estamos pensando que TCP, então é um buffer full duplex, eu consigo ler e escrever simultaneamente. Então, até eu conseguir escrever isso aqui, para que esse pacote, então, desça de volta aqui pela minha pilha, chegue na camada física e vá até o destino, para que eu possa, então, pegar a próxima requisição. Só que observe que esse buffer aqui ele tem um tamanho finito, né? Ele não tem uma capacidade muito grande. Então, à medida que eu vou acumulando, se eu demorar muito para fazer esse processamento aqui, naturalmente as próximas requisições, se eu tiver aqui em disco novamente, e se eu tiver que fazer processamento dinâmico, se eu começar a demorar muito, as requisições mais novas não serão mais aceitas porque o buffer do sistema operacional está cheio, porque a aplicação não está esvaziando aquele buffer. Então, o que nós fazemos? Em vez de ficar com a thread principal fazendo esse trabalho todo, além de receber, processar também a requisição e devolver, simplesmente ela recebe a requisição inicialmente, deixa eu só apagar aqui para ficar mais claro. Então, ela recebe essa requisição inicial, analisa se é para ela mesmo, se é para essa aplicação mesmo, né? Então, leu do buffer, montou o pacote e faz aqui um processo que nós chamamos de handover. Ou também handoff. Aí depende do autor. Alguns chamam de handover e outros de handoff. O handover também está bastante associado à telefonia celular, né? Quando nós mudamos de web, nós estamos caminhando com o celular, saímos de uma web que está um sinal mais fraco, uma estação rádio base, né? E passamos para a próxima. Então, nós fazemos esse processo de handover, que basicamente é pegar esse arquivo, né, esse socket que nós definimos aqui, que está sendo reconhecido como um arquivo dentro do sistema operacional, e passar esse ponteiro desse arquivo para a próxima thread, para que essa próxima thread consiga, então, ir no disco e fazer a leitura daquele arquivo, ficando bloqueado nesse tempo, naturalmente. No momento que ela recebe essa resposta, então ela termina de processar e responde para o cliente, fazendo com que a thread dispatcher, a despachadora, consiga receber novas requisições e, então, fazendo um round robin entre as threads disponíveis, né? Naturalmente, um atendimento aqui vai levar mais ou menos tempo, então o pool de threads que eu tenho aqui pronto para atendimento já fica aqui aguardando, e eu vou passando, então, essa requisição para as threads que estão disponíveis, né? Naturalmente, criar a thread, aqui nós estamos falando de thread nível de kernel, porque simplesmente se eu faço uma operação de entrada e saída, somente essa thread está sendo bloqueada, as demais não. Então, é um sistema operacional que trabalha com o escalamento de threads, né? Então, nesse sentido,
é bastante viável, bastante indicado, que é o que o Apache faz, por exemplo. Quando você starta o servidor, né, o software servidor, já se cria várias threads, no caso 1024, 2048 threads, para que fiquem naquele pool ali pronto para atender. Caso essas threads comecem a ficar muito tempo ocupadas e eu comece a ter um pool de, por exemplo, no máximo 100 threads disponíveis, se eu começo a ter menos de 100 threads disponíveis, vai se criando novas threads para que eu não tenha que ficar criando thread e aguardando o tempo de criação de thread, até porque para criar uma thread leva mais de 5 milissegundos, né? Então acabaria também impactando a nossa solução. E como que esse processo de handover é possível? Porque nós sabemos que o sockets, como nós vimos anteriormente, ele é um arquivo. Se ele é um ponteiro, né, um ponteiro para arquivo, eu estou alocando ele dinamicamente aqui na pilha, né? Então aqui vou ter meu socket criado, né? Ficou bastante pequenininho, mas aqui está o socket criado. Então, se ele é uma variável, ponteiro que está aqui, né, um asterisco, alguma coisa, né, eu consigo, então, passar esse ponteiro para outra thread. Então, o que uma thread faz, de fato, é passar esse ponteiro para a thread seguinte, quando eu pego aqui a despachadora, né, digamos que a thread 1 aqui seja a despachadora, ela recebe, né, já criou esse ponteiro aqui, ela passa esse ponteiro para a próxima thread, e essa próxima thread começa a trabalhar em cima dessa requisição, e assim nós vamos fazendo, então, esse atendimento, né, do nosso servidor, nosso servidor web de forma eficiente. Então, quando nós pensamos nesse cenário, nós estamos pensando aqui em como organizar as threads dentro de uma aplicação para que eu consiga, então, atender de forma eficiente. Naturalmente, quando eu vou disponibilizar isso para um ambiente, né, em que eu tenho que selecionar a porta 80 lá para o servidor HTTP, quando eu tenho que disponibilizar a porta 80 para o servidor HTTP, por exemplo, eu tenho que disponibilizar a porta 22 para o servidor SSH, a porta 21 para FTP e assim sucessivamente, eu tenho duas alternativas no geral para fazer isso. Eu posso criar um software, né? Naturalmente, eu tenho um software para cada protocolo, né? Porque cada software é especializado numa aplicação, e eu posso, então, fazer o bind por aplicação. Então, o FTP faz o bind, o SSH faz seu bind, e o HTTP faz seu bind, então, cuidando das suas requisições. Então, toda vez que um cliente vai fazer uma requisição para a porta 21, quem vai atender essa requisição é o daemon do FTP, né? Lembrando que daemon é um software regular, é um processo que não tem interface de interação com o usuário. Então, eu rodo ele sobe para a memória, fica rodando, aguardando requisições da rede, mas não tem uma interface de comunicação com o usuário, que não é interativo, né? Não é um software interativo, é um software vinculado a serviço e fica rodando, então, no sistema operacional, no geral, desde que eu starto ele, até a hora que o sistema operacional para, né? Quando é um servidor dedicado. Então, chegou a requisição, esse daemon vai atender e fazer, naturalmente, via dispatcher, o despachamento para outra thread, vai atender essa requisição e devolver. A mesma coisa acontece quando eu faço SSH na porta 22 e devolvo. Isso aí é um sistema baseado em daemon independente, né? Uma outra forma de eu fazer isso é, ao invés de eu colocar um daemon por porta, eu posso colocar um daemon na frente aqui, um super server. Isso era feito antes pelo X e NetD nas distribuições Linux. E o que esse super server faz? Ele mapeia essas portas, fazendo com que todos esses processos, todos esses daemons fiquem suspensos até que uma requisição chegue. Quando uma requisição chega para uma porta, ele está ouvindo todas as portas, então ele é responsável aqui no nosso caso pela porta 22 e pela porta 21. Quando essa requisição chega numa dessas duas portas, é esse daemon que recebe, né? De fato, a requisição chega na porta 22 e ele que vai atender. Deixa eu só organizar o desenho para ficar mais fácil de entender aqui. Então, ele de fato, né, estruturalmente falando, arquiteturalmente falando, ele é um processo que está atrás das portas, né? Então, esse aqui é o super server. E nós temos aqui, então, o daemon do FTP, o daemon do SSH, e eu vou deixar o HTTP aqui ainda direto, só para a gente poder analisar uma situação. E aí ele se vincula a essa porta, ele faz o bind na porta 22 e na porta 21. Quando uma requisição chega em uma dessas duas portas, o processo acordado pelo sistema operacional é o super server, né? Esse super server ele vai interpretar essa requisição, vai verificar se essa requisição pode ou não, em nível de segurança, ser atendida, uma vez que eu posso filtrar usuários, por exemplo, origem, máquina de origem, assim por diante.
Uma vez que ele entendeu que essa requisição é válida, aí sim ele vai transferir essa requisição para o daemon específico, e esse daemon específico vai fazer o atendimento e, naturalmente, responder para o usuário. Então, nós temos dois processos de handover, né? O primeiro processo, quando chega aqui na thread dispatcher do superserver, ele atende, né? Então, ele faz o handover da dispatcher para a thread operária, a thread operária atendeu, e aí, então, essa thread operária faz um handover novamente para a SSH, o daemon da SSH, que atende, né? Aqui, naturalmente, e pode chamar a thread despachadora ou não, né? Isso depende de como o SSH foi implementado, e responder aqui, então, para o nosso cliente. Essa solução é bastante útil, principalmente quando eu tenho aplicações que não são requisitadas a todo momento, por exemplo, FTP, SSH, Telnet, né? São requisições, são pedidos, né? que vêm do usuário que não são constantes. No entanto, quando eu implemento um serviço web, não um servidor web, um HTTP, naturalmente eu estou esperando milhares de requisições e às vezes milhares de requisições por minuto. Então, não compensa eu ter um daemon que vai ser acordado constantemente pelo super server. Para atender, é melhor eu colocar ele direto na frente, porque a minha demanda já é muito grande, né? O super server ele é bastante útil, ou quando eu preciso de segurança, ou quando eu não tenho a demanda muito alta e eu não quero ficar com vários processos aguardando e criando regras de negócio de segurança para cada um desses processos. No caso do servidor HTTP, HTTPS, né, ou servidor de aplicação, se torna mais difícil usar super servers por causa do volume de requisição que chega. Então, eu teria, mesmo que eu ganhe um pouco de segurança usando o super server, eu começo a ter um pouco mais de delay, né, um pouco mais de overhead no atendimento daquela requisição. Mas existem essas duas alternativas para nós publicarmos um servidor, né, nas portas. Naturalmente, quando nós pensamos em subir um pouquinho mais o nível de abstração, nós chegamos na implementação de servidores usando objetos. Naturalmente, quando eu implemento usando objetos, eu saio da ideia de sockets e passo para um middleware, né, que é implementado via uma API, por exemplo, como RMI, que permite fazer invocação de métodos remotos, ou se eu estender um pouquinho mais a abstração, subir um pouco mais a abstração, eu deixo, inclusive, de olhar essa abstração e chega a serviços, né? Quando eu começo a pensar em serviço, por exemplo, naturalmente eu começo a precisar de uma interface para definir esse serviço. Então, se nós olharmos Web Services, quando nós definimos Web Service, nós usamos uma WSDL, que é uma linguagem de definição de interface, né, de interface de comunicação, e quando nós definimos essa WSDL, né, feita em XML, existem algumas aplicações que importam essa WSDL, gerando classes para nós, já disponíveis para que eu consiga conversar com esses web services. Então, do lado desses web services, também existem classes aqui específicas que implementam, né, essa interface, essa interface nós estamos definindo pela WSDL, e eu consigo gerar, então, de forma automática pela importação usando ferramenta, essas classes para que eu consiga, via um objeto qualquer aqui, chamar naturalmente um objeto dessa classe, após instância, e essa classe, então, consegue trafegar dados para essa classe, para esse conjunto de objetos pertencente a uma classe do web service, fazendo com que, então, essa requisição chegue, de fato, para a implementação, né? Fazendo com que a minha implementação do web service seja independente seja independente das interfaces que eu defini. Desde que a interface não mude, eu posso mudar essa implementação constantemente. Então, começa a ter um software um pouco menos agregado, né? Um pouco menos acoplado, né? E esse conjunto de classes que faz esse intermédio de comunicação é o que nós chamamos de stubs. Então, são essas classes que permitem essa comunicação, que implementam essas interfaces que foram definidas. Em algumas linguagens é chamada puramente de stub, em outras linguagens são chamadas de skeleton. Em alguns casos, nós temos o stub no lado do servidor, e nós vamos ter os skeletons no lado do cliente, né? Mas o conceito de stub e skeleton é o mesmo. É uma implementação de uma interface que permite fazer adaptação entre dois softwares distantes, né? Não necessariamente implementados em conjunto. Então, quando nós começamos a fazer isso, naturalmente nós teremos uma requisição chegando pelo sistema operacional. Isso que vai passar para um demultiplexador de requisição, na verdade é uma atendente, né? Que vai chamar qual que é o adaptador correto para qual serviço eu quero ir. E aí eu chamo, então, os objetos aqui que me interessam, né? Servindo aqui de acordo com esses esqueletos, né? Esses stubs. Então, eu consigo aumentar o nível de abstração quando eu implemento servidores. Eu posso tanto usar
sockets puro, como nós vimos no exemplo passado, ou nós podemos chegar numa implementação baseada em objetos, implementando serviços, inclusive. Naturalmente, quando eu começo a pensar na inclusão disso em produção, né, eu já vi como eu faço a organização das threads, eu vi que essas threads vão trabalhar com Dispatcher e Works. Eu vi que eu posso usar isso como super server para expor isso para o mundo, né, uma vez que eu implementei meu software com essas threads. A publicação dele no sistema operacional pode ser feita direto por um daemon ou via um super servidor. E se eu quiser também, agora, na implementação dessas threads que estão trabalhando lá como dispatcher, eu quiser abstrair um pouco mais, eu posso usar stubs e criar serviços, por exemplo. Quando nós vamos colocar isso em produção, de fato, eu tenho que me adequar à necessidade de processamento, né? Qual que é a minha capacidade de atendimento? Conforme mais clientes eu tenho, né, meu planejamento de capacidade, quanto mais clientes eu tenho, maior tem que ser minha capacidade de resposta. Quanto menos clientes eu tenho, menor minha capacidade de resposta, né? É diretamente proporcional. E era comum nós organizarmos, e hoje ainda fazemos isso em 3 níveis, mas com um pouco de diferença, um pouco de algumas modificações, mas no geral nós temos um primeiro nível, que vai tratar as requisições quando ela chega, então o cliente está fazendo a requisição, é esse primeiro nível que nós fazíamos, né, ou fazemos com a Nginx, por exemplo, ou com o próprio Apache, fazendo essa ideia de um proxy, né, um proxy reverso, que recebe essa requisição, esse proxy pode ser colocado em cluster para que eu consiga atender mais de uma requisição por vez. É claro que quando eu uso um cluster, eu sou obrigado a balancear essa carga de alguma forma, então talvez eu tenha que ter um endereço VIP ali, um endereço que fique saltando entre os servidores para que eles possam atender. Naturalmente o VIP a gente usa mais com a solução ativo-passivo, né, onde um está em pé e o outro está aguardando. Se esse primeiro cai, o segundo assume, e aí assume esse IP que nós chamamos de VIP, né, é um IP virtual IP. Ou nós podemos fazer balanceamento, por exemplo, por DNS. Cada vez nós respondemos com um pool de DNS e trocando a ordem de prioridade, e aí esses DNS vão caindo em servidores diferentes. Ou usando um VIP também, fazendo ativo-ativo, que é um pouco mais complexo, né? Porque eu tenho que garantir que a requisição que entrou para um lado consiga sair também. Mas eu posso fazer isso com um cluster na primeira camada. Nós vamos aqui para uma segunda camada, que normalmente é uma camada de servidor de aplicação, como, por exemplo, como o JBoss. Esse servidor de aplicação, de fato, é quem vai fazer o processamento dinâmico aqui, back-end, né, no segundo nível, consumindo dados aqui, então, de um terceiro nível, né, que é onde está a base de dados. Então, o segundo nível, servidor de aplicação, terceiro nível, a parte de dados. Naturalmente, quando nós pensamos em dados, nós podemos fazer isso também de forma clusterizada, como está aqui. Naturalmente, se for sistemas stateful, né, que mantém estados da conexão, então o cliente faz uma requisição e existe um procedure, por exemplo, em banco sendo executado que guarda estado, nós temos que balancear isso adequadamente para que a requisição, todas as requisições daquele cliente stateful vá para sempre para a mesma instância de banco, porque eu tenho essa replicação ocorrendo em background, por exemplo, tem que ser bastante rápida, né? Ou, quando nós temos um terceiro nível com uma única base, por exemplo, nós podemos escalá-la verticalmente. Lembrando que quando eu escalo verticalmente, o que eu estou aumentando é a capacidade do hardware, no geral. Ou seja, eu tenho uma única instância da minha solução, e essa única instância, quando eu preciso de mais capacidade, eu aumento o meio que dá capacidade para aquela solução. É claro que se a solução chegar no limite do software, eu não vou mais conseguir expandir mesmo aumentando processador, memória, disco e assim por diante. Mas quando eu quero fazer uma escalada vertical, eu vou, no geral, aumentar a quantidade de processadores da máquina, aumentar a quantidade de memória disponível para a máquina, trocar discos para disco SSD, ou jogar tudo isso num storage all flash, onde toda a informação está dentro de uma flash, por exemplo, né? E assim por diante, tentando fazer uma escalada com hardware para que minha solução consiga entregar a resposta. Quando nós pensamos na segunda camada, o natural, e aí com os sistemas atual, com as arquiteturas atuais vindo para o estilo nativo em nuvem, né? Cloud native, nós pensamos em soluções, em softwares que são baseados em microserviços, que são serviços bem pequenos, bem definidos, né? E são stateless. Ou seja, cada requisição não mantém relação com a requisição anterior. É claro que o lado do cliente, ele tem essa relação, né? Ele sabe que se eu coloquei uma informação no carrinho de compra, que a próxima vai ser uma finalização ou um complemento do carrinho de compra. Mas o lado do servidor não tem essa informação, né? Isso está armazenado dentro do cliente, e aí só quando vem todo o carrinho para processar no lado do servidor é que ele enxerga o carrinho como um todo para fazer a finalização da compra, né?
Mas quando nós temos a solução stateless, eu posso fazer a escalada horizontal. Ou seja, eu coloco um módulo de software para rodar num único servidor físico. Se esse módulo de software que está no único servidor físico, né? Então, o software que é o círculo e o servidor o quadrado. Eu preciso expandir isso, eu posso simplesmente pegar um outro servidor físico, colocar um outro módulo desse software e ir fazendo isso sucessivamente. Ou seja, eu estou escalando horizontalmente a solução, eu estou replicando a solução de software do mesmo jeito que ela originalmente, inclusive com a mesma capacidade de processamento. Então, eu estou escalando horizontalmente. Nada me impede de, quando eu faço a escalada horizontal, também fazer a escalada vertical. Além de eu aumentar a quantidade de instâncias do software que está atendendo, também aumente a capacidade de cada máquina virtual que está rodando aquele software, né? Isso é bastante comum, nós fazemos em ambiente de nuvem com containers, né? Containers torna fácil de eu publicar novamente o módulo de software, é claro, desde que o software tenha sido projetado para trabalhar de forma stateless, eu possa colocar duas instâncias e jogar as conexões, as requisições para qualquer uma das instâncias. Se eu começar a ter vínculo com instância, eu vou ter um limite do quanto que eu consigo fazer a escalabilidade horizontal, né? Porque eu vou ter que ficar controlando para onde que está indo cada requisição, né? Se eu tenho que guardar isso, no momento que eu escalo horizontalmente, primeiro o cliente 1 chegou no servidor 1, todas as requisições do cliente 1 vai ter que chegar no servidor 1. Da mesma forma, o cliente 2 no servidor 2, né? E assim eu vou fazendo. Aí o cliente 3 eu volto para o servidor 1, o cliente 4 para o servidor 1. Vai chegar um momento que, se eu tenho que ficar guardando esses estados, o meu próprio gerenciador das conexões começa a ter um limite físico para atender também. E aí eu começo a ter limitação da minha escalabilidade da solução. Mas o uso de cluster é sempre uma alternativa e é sempre um caminho que nós seguimos. É claro que isso depende de como nós estamos implementando a solução, né? Se a solução exige mais desempenho e o cluster seja uma solução, nós iremos para esse modelo, né? Naturalmente, se não tem essa necessidade, uma solução que é monolítica é muito mais fácil de ser implementada que uma solução baseada em microserviço. Com o passar da evolução dessas soluções, né, nós começamos a ter não mais uma primeira camada, meu mouse deu uma travadinha aqui no botão, não mais uma primeira camada como uma camada completa de load balance, né, mas trazendo um serviço um pouco mais simples, um pouco mais simplificado na forma de um switch. Ou seja, o cliente faz uma requisição para esse software simplesmente recebe essa requisição e distribui, sem fazer uma análise muito profunda do pacote. Ele começa, então, a distribuir para os servidores que eu tenho, fazendo um handoff entre essa requisição, né? Que é basicamente o caminho que nós vimos na imagem anterior, né? Só que, em vez de eu usar na primeira camada, uma camada com N soluções, né? N softwares mais complexos, nós usamos agora uma única instância com um servidor mais simples fazendo esse trabalho de switch, ou seja, simplesmente rotacionando. No geral, ele faz um trabalho de round robin entre os servidores, né? A requisição chega, ele manda para o primeiro servidor, a segunda para o segundo, a terceira para o terceiro, o quarto para o quarto, e assim, na hora de chegar no último, no enésimo servidor, ele volta para o primeiro e vai fazendo esse balanceamento. Existem, naturalmente, no mercado, quando nós olhamos, existem naturalmente suítes, né, que são chamadas no mercado de load balance. Nós temos sistemas de balanceamento de carga que também são vinculados a contexto. Eu posso simplesmente definir o seguinte, olha, quando chega uma requisição para um tipo de software específico, né, digamos que aqui nossa aplicação seja a aplicação mais importante que nós temos, que nós precisamos manter, está vinculada diretamente ao nosso negócio, você escalona para cá. As demais aplicações, aplicação 2, aplicação 3, aplicação N, você escalona para outro distribuidor, para um distribuidor. E esse distribuidor, naturalmente, que é um servidor de aplicação, vai atender essa requisição e devolver para o nosso cliente. É claro que aqui entre os distribuidores nós teremos vários, né, vários servidores de aplicação, e ele vai fazendo essa distribuição aqui entre vários servidores de aplicação, e nós vamos, então, trabalhando. Mas ele olha qual que é o tipo de aplicação e entrega. Naturalmente, no mercado F5, por exemplo, faz esse trabalho de load balance. Normalmente, quando nós fazemos trabalho de load balance, é anexado um Web Application Firewall, que hoje nós chamamos de Advanced Web Application Firewall, porque cuida também de API. Né? O Web Application Firewall é um firewall que filtra dados de aplicação. Então, se nós olharmos lá na camada de rede, nós temos um firewall regular, né? Um firewall de rede, que ele olha a camada 3 e a camada 4. Né? Então, IP port. Quando nós olhamos um IPS, o IPS
detecta ataques baseados em formato de pacotes. Então, se vem um pacote FTP mal formado, ou um ataque em cima de HTTP conhecido, né? Em cima do protocolo HTTP, ele consegue pegar. No entanto, o IPS ele não consegue analisar conteúdo da aplicação. Então, aquela página, aquela requisição HTTP que está chegando, que tem um conjunto de parâmetros, e aquele conjunto de parâmetros está bem formado, por exemplo, tentando fazer uma SQL injection, ele está bem formado, mas nós sabemos que é um ataque porque é uma injeção de SQL dentro da aplicação. Isso o IPS não vai naturalmente pegar. É claro que alguns IPS fazem assinaturas para isso, mas não é o trabalho dele. Quem pega esse tipo de ataque, ou de cross-site script, por exemplo, é o WAF, né? Então, no geral, como esse WAF é exposto na internet, né? Com todas as nossas aplicações como se fosse um super server, super server, na realidade é um balanceador, né? Como ele recebe todas as requisições e transmite as requisições, ele já faz esse filtro. E o Advanced WAF é porque ele já tem filtro também para API, e não só para a aplicação em si. Normalmente também eu consigo colocar, por exemplo, aplicações legadas, então aqui digamos que eu esteja trabalhando com HTTP internamente, porque essa minha aplicação é legada, eu não consigo jogá-la para HTTPS com facilidade, mas quando eu exponho essa aplicação para fora aqui, eu exponho ela como HTTPS. Então esse switch, e aí só para nós fixarmos, né? Switch é um conceito que nós usamos na literatura. Então, para ficar uma coisa mais genérica, nós usamos o termo switch porque ele está fazendo switch, né, a distribuição das requisições. No mercado corporativo, isso é chamado de load balance, que ele faz o balanceamento de carga, não é só a distribuição, ele também se preocupa com a carga. Então, por exemplo, ele pode não fazer um round robin, manda a informação para o servidor 1, para o 2, para o 3, para o 4, chegou no enésimo, volta para o primeiro. Ele pode analisar a carga, olha, eu mandei para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, que é o último, e é só o 3 respondeu, né? Os outros 3 estão ocupados, então ele pode mandar para o 3 também, furando o round robin, melhorando a política de escalonamento, né? Então, quando nós olhamos aqui, ele vai receber a requisição HTTPS, né, como um todo aqui no nosso caso, vai abrir, fazer a decryption, né, decriptar esse pacote, fazer a análise via WAF e entregar, então, aqui para o nosso servidor. E é claro que quando nós falamos na literatura de um switch, não é um load balance completo, existe a figura de um dispatcher, né, um dispatcher que vai fazer aquela ideia de despachar entre os nós. Esse dispatcher pode ser implementado junto com o switch ou pode ser implementado separadamente. Naturalmente, no geral, ele vem junto. E aí, se nós expandimos um pouco mais ainda a nossa visão sobre a arquitetura, e agora não pensando mais na nossa solução como uma solução on-premise, ou seja, dentro do meu próprio data center, como nós estávamos vendo até agora, e começar a pensar em nuvem, nós vamos, de alguma forma, prever a mobilidade dos servidores, porque eu posso ter isso aqui dentro de um data center, por exemplo. Vamos dizer que esse data center, esses servidores aqui, estão dentro do data center na América do Norte, por exemplo, e nós temos um outro pool de data center aqui na Europa. Então, pode, em algum momento, eu precisar de mais capacidade de processamento e esse servidor daqui migrar para um servidor, para um data center do outro lado, né, em outro ponto. Também posso ter esse servidor migrando dentro do mesmo data center, mas migrando para outro host, né, para outra máquina. Isso nós fazemos normalmente pela internet via DNS, fazendo balanceamento via DNS. Então, a requisição que chega para um DNS, eu atendo e devolvo essa requisição com um pool de DNS, onde o DNS principal vai para um servidor, e numa segunda requisição, o DNS principal vai para outro servidor, fazendo um balanceamento de carga. E nós sabemos que aí no caso do IPv6, nós temos um outro aliado, que é a possibilidade de fazer mobilidade sobre IPv6. É claro que nós sabemos que IPv6 não faz parte da grade regular do curso, né? Ele é dado como uma disciplina optativa, mas só para nós entendermos. Então, se nós estamos usando a internet com IPv4, eu tenho que naturalmente fazer um balanceamento aqui desses servidores via, por exemplo, DNS, né? Uma hora eu respondo com um pool de DNS com preferência vindo para um lado do servidor, outra hora um pool de DNS vindo para outro servidor. Então, isso acaba fazendo com que eu tenha esse balanceamento já em nível global. Com a mobilidade PV6, como é que ela funciona? Imagine que nós tenhamos aqui uma rede 1, e dentro dessa rede 1 nós tenhamos aqui um servidor que tem um IPv6 aqui qualquer, vou chamar de 1, né? Nós sabemos que o IPv6 é um endereço de 128 bits. Dentro dessa rede existe aqui uma conexão com a internet,
E, naturalmente, do outro lado aqui existe uma outra rede nossa também, né? Nosso provedor, uma rede 2. Veja, um cliente que está conectado via um roteador aqui, né? E está conectado aqui na nossa rede, quando ele vai buscar esse serviço, ele vai atrás do IP1, né? Então, esse IPv6, que nós estamos aqui. Então, ele vai passar por esse roteador de borda que nós temos aqui na nossa rede 1, e vai entrar para a rede 1. O que nós podemos fazer? Olha, eu tenho também, né, pensando agora na mobilidade pura, esse servidor que está em o endereço IPv6.1 aqui se move e vai para trás dessa rede IP aqui, dessa rede 2. Chegando aqui, ele recebe um endereço IPv6, um IP2, que é um IP diferente, é um IP vinculado à rede 2. No entanto, como o pool de endereçamento IPv6 é muito grande agora e nós não temos mais os NATs sendo feitos nas redes, não tem mais necessidade de usar sempre endereço privado, ele junto com esse endereço IPv6.2 que ele está carregando aqui, que ele recebeu, ele também leva o seu IPv6 original, né, que era o IPv6.1, que ele estava, o primeiro endereço IPv6 que ele estava aqui, recebendo aqui na rede 1. O que ele vai fazer? Quando ele receber esse endereço IPv6.2, ele vai notificar o roteador de borda, dizendo, olha, meu endereço care of address, ou seja, meu endereço, né, que é remoto agora de onde eu estou sendo atendido, é esse aqui. E esse roteador aqui, que nós conhecemos ele como home agente, faz esse mapeamento dentro de suas tabelas. Então, uma vez que eu tenho agora esse cliente vindo buscar o mesmo endereço IPv6.1, né, que estava vinculado à rede 1, vai bater no home agente, o home agente sabe que essa máquina se deslocou para a rede 2, e ao invés, então, dele mandar uma rota para dentro, ele devolve esse pacote agora lá para o servidor na rede 2. Então, eu consigo, via mobilidade de endereçamento IPv6, fazer, então, com que esse tráfego seja rotacionado para outra, seja roteado para uma outra rede, né, permitindo, então, que os hosts comecem a se locomover. Isso, seja celular, servidor, notebook, qualquer dispositivo que consiga carregar o IPv6, eu posso deslocar. É claro que quando nós olhamos isso, de fato, a implementação é bastante complexa, né? Nós sabemos que o endereço IPv6 agora, ele tem um cabeçalho fixo, um cabeçalho de 40 octetos, 40 bytes, não é mais um cabeçalho como era o cabeçalho IPv4, que eu tinha 20 bytes, mais uma quantidade de dados opcionais que poderia ser colocado ou não. Então, o cabeçalho ficava alterando, oscilando de tamanho. O IPv6 agora é um cabeçalho fixo de 40 bytes, que tem algumas informações, e eu consigo ficar colocando, inserindo nele cabeçalhos adicionais. E esses cabeçalhos adicionais é que fazem os trabalhos adicionais, que eram opcionais, que era carregado no campo opcionais antes no IPv4 e também dentro de alguns campos específicos como fragmentação. Então, nesses cabeçalhos eu posso fazer aqui fragmentação, eu posso fazer roteamento pela origem, eu posso fazer outras tarefas, inclusive a mobilidade de IP, usando um protocolo, um cabeçalho de extensão de roteamento. Então, nesse cenário agora, nós podemos colocar um roteador aqui no nosso provedor agora de nuvem, né, já em escala mundial, e esse provedor, então, conforme vai recebendo essas requisições, aqui nós vamos redirecionando via mobilidade IPv6 para o endereço que nós entendemos como melhor para aquela informação. Então, nós podemos ter um único endereço IP e nós vamos fazer, então, via mobilidade, o encaminhamento para servidores diferentes. É claro que nós não estamos encaminhando, aí observe, mesmo os servidores não se movendo, nós temos vários servidores agora. Nesse exemplo anterior que nós tínhamos aqui, nós tínhamos um servidor só que se locomoveu, né? Então, de fato, esse servidor aqui, ele saiu de um lado e foi lá para o outro lado. Então, nós estamos falando de um servidor só. No nosso caso aqui, nós estamos falando de vários servidores, né? Então, aqui nós temos o primeiro servidor, aqui nós temos o segundo servidor, e nós temos aqui uma distribuição de carga, de fato, né? Um balanceamento de carga. Mas nós estamos usando a funcionalidade de mobilidade do IPv6 para poder fazer essa distribuição de carga, uma vez que a requisição chega nesse nosso home agente, e eu posso, então, jogar agora para qualquer endereço IP que eu queira, né? Porque eu tenho a estrutura do IPv6 de mobilidade. Uma vez, então, feito isso, nós chegamos agora em virtualização, na parte de containerização e computação em nuvem. A ideia agora é que, uma vez que nós entendemos como é que eu organizo essas threads, né? Que eu posso ter a parte de dispatcher e a parte de worker. Eu sei como é que eu publico isso, via super server ou um daemon único ou por múltiplos daemons, né?
Também vi que nós, quando vamos inserir isso dentro de uma estrutura, eu posso fazer clusterização. Junto com a clusterização de seja de aplicação, eu posso usar balanceadores de carga. Esses balanceadores de cargas podem estar vinculados a contexto ou não, isso tudo dependendo do meu negócio, da minha necessidade. E eu posso expandir isso para uma escala mundial, usando servidores em nuvem ou na internet, saindo do ambiente on-premise. No entanto, quando eu vou expor isso dentro do ambiente de nuvem ou dentro da minha própria estrutura, do meu próprio data center on-premise, eu normalmente exponho isso hoje em cima de plataformas virtualizadas, seja na nuvem, usando infraestrutura como serviço que eu recebo uma máquina virtual, seja on-premise dentro do meu próprio data center, também baseado em virtualização. E com essas soluções agora que são cloud native, nativa para nuvem, nós começamos a usar a containerização. O container não é um assunto novo, é um assunto, uma técnica antiga, surgiu com os jails, ela nasceu com o jail no FreeBSD e foi implementada e foi automatizada recentemente. Ela já existia dentro do Linux, container já era um assunto que existia dentro do Linux há bastante tempo, mas ela foi automatizada agora pelo Docker, e aí nós tivemos uma popularização também com o avanço das arquiteturas. Nós tínhamos as arquiteturas baseadas em serviços, SOAs, a arquitetura de serviços que era implementada através de web service, que é uma implementação bem simplista de SOA, como um todo. E aí nós tivemos o avanço dessa arquitetura chegando a microserviços. E aí juntou a tecnologia de microserviços, a arquitetura de microserviços com a tecnologia de containers e a automação disponível já pelo Docker e posteriormente pelo Kubernetes e naturalmente OpenShift e assim por diante, OpenShift é uma distribuição Kubernetes, nós começamos a ter um ambiente corporativo atual que nós vamos tentar delinear um pouco no próximo vídeo, quando nós tratarmos de virtualização, containerização e computação em nuvem. Até lá!